galerinha do sexto ano da Escola Antônio Custódio Sobrinho. Eu sou a professora Daniela, a professora de vocês de Geografia. E na nossa videoaula de hoje, a gente vai trabalhar um conteúdo bem bacana da Geografia, que é a cartografia, tá bom? Então, prestem atenção na aula, anotem as partes mais interessantes do conteúdo para que vocês possam depois estudar o conteúdo e se preparar para as nossas atividades e para as nossas avaliações. Então, vamos começar a nossa aula. Pois bem, vamos começar aqui definindo, o que é cartografia. Vocês já devem, ter ouvido falar sobre essa área da geografia aí ao longo da vida de vocês. Então, vamos aqui definir, coerentemente o que seria a cartografia. Vejam só, a cartografia é um conjunto de técnicas científicas e artísticas que visa a elaboração de documentos gráficos que representam de forma reduzida uma determinada localidade. Como, por exemplo, a gente pode citar aqui, os mapas, as cartas e as plantas. Porém, gente, para a geografia, a produção de mapas será o mais importante. Enquanto que a produção, por exemplo, aqui das cartas e das plantas, elas vão ser mais utilizadas por arquitetos, engenheiros e topógrafos. Como a geografia trabalha assim, com áreas maiores, por isso os mapas são os mais relevantes. As técnicas cartográficas, gente, elas são bem antigas. Afinal, como vocês sabem, os seres humanos, eles sempre tiveram assim uma necessidade tanto de se orientar quanto de representar o espaço na qual eles viviam. Por isso que os seres humanos lá na pré-história já utilizavam técnicas para confeccionar mapas, só que mapas imprecisos, principalmente lá daqueles pequenos lugares onde eles viviam. Inclusive, a gente pode citar aqui o exemplo das pinturas rupestres, que já era assim o início, uma técnica de representar o espaço na qual aquelas pessoas elas estavam vivenciando dentro de um determinado momento histórico. Então, por isso que um bom mapa, ele precisa ter alguns elementos, tá bom? Que vão ser assim essenciais para que nós possamos produzir, para que nós possamos ler, entender e interpretar esse mapa corretamente. Afinal, um mapa, ele não é nada mais, nada menos do que um texto, só que numa linguagem gráfica. E por isso requer uma boa compreensão dos fenômenos que queiram, estar sendo representada dentro daquele mapa. Então, quais são esses elementos que um mapa ele tem que ter para facilitar a nossa compreensão? O primeiro deles, claro, que vai ser o título. O que o título ele vai me dizer? O título ele vai me informar o assunto, ou o tema que vai ser trabalhado dentro daquele mapa. E, geralmente, ele também vem acompanhado da data em que esses dados eles foram coletados. E geralmente o título ele fica nessa parte superior do mapa. No caso desse mapa, como vocês podem ver, o título dele é Brasil, acesso à internet no ano de 2013. Então, aqui eu já sei que esse mapa ele vai tratar qual era a porcentagem ou o número, a quantidade de pessoas que acessavam a internet aí no Brasil ao longo do ano de 2013. O segundo elemento que nós devemos olhar é a legenda. Por quê? A legenda é assim muito importante. Um mapa sem legenda, ele é um mapa mudo. Por quê? É a legenda que vai traduzir as informações explícitas do mapa para que nós possamos interpretá-lo de acordo com aquilo que você vai estar buscando. Na legenda, geralmente, nós vamos encontrar, linhas, cores, formas, símbolos, vai depender de como o cartógrafo ele produziu aquele mapa. No caso desse mapa que vocês estão vendo aqui na tela, o cartógrafo que fez ele utilizou basicamente a ideia de cor, Então, e ele ainda utilizou
a ideia de uma única cor, né? Que foi esse marronzinho aqui. E aí ele foi mudando as tonalidades de acordo com que o fenômeno também ia sendo mudado dentro, né, do contexto do mapa. Então, o terceiro elemento aqui vai ser a orientação. A orientação, gente, ela vai ser representada pela famosinha aqui da rosa dos ventos, tá bom? Então, ela vai indicar aí a orientação, né? Ou seja, indicar os pontos cardeais e colaterais. E ela pode vir representada desse jeito que vocês estão vendo aqui no mapa. E ela também pode vir representada dessa outra forma, apenas uma setinha apontando para o norte. É como se fosse somente um pedacinho, bem aqui, ó, dessa rosa dos ventos, tá bom? Então, essa técnica aqui, hoje ela é a mais utilizada, né, dentro dos mapas, apenas essa setinha de forma simplificada, porque aí o cartógrafo deduz que se você sabe onde é o norte, você automaticamente vai saber onde é o sul, o leste e o oeste. O quarto elemento aqui é a fonte. A fonte é apenas aí nada mais, nada menos do que a pessoa ou o órgão que confeccionou aquele mapa, tá bom? Ou confeccionou, ou utilizou, né, um mapa já confeccionado de uma outra fonte e só adaptou à necessidade que ele tinha naquele momento. O quinto elemento são as coordenadas geográficas, tá bom? Esse elemento, ele vem geralmente em mapas de escala pequena, ou seja, aqueles mapas que estão representando áreas grandes. Inclusive, né, nós já estudamos esse ano esse elemento, né, que são as coordenadas geográficas, e aí a gente viu que são os paralelos e os meridianos. Os paralelos vai servir para eu encontrar a latitude de um determinado lugar, e os meridianos servirá para que eu encontre a longitude, né, de um determinado lugar. E o último elemento que a gente vai trabalhar na nossa aula de hoje vai ser a escala. A escala, gente, ela é assim, muito importante porque ela é a responsável por dizer quantas vezes aquele espaço ele foi reduzido para poder caber, né, naquele lugar em que o mapa ele será confeccionado, né? E detalhe, tudo isso tem que acontecer de acordo com as proporções reais, ou seja, eu tenho que reduzir proporcionalmente ao tamanho real. Agora, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre um dos elementos que a gente trabalhou, que é a escala. Então, a escala, gente, ela é uma relação matemática entre o espaço real e a representação desse espaço no mapa. Como vocês sabem, não dá de maneira nenhuma para mapear um lugar do tamanho real que ele é. Por isso, a escala ela tem esse objetivo. Ela vai reduzir proporcionalmente esse espaço para que ele possa caber no lugar, né, no local que eu vou construir aquela representação. Existem duas formas de representação das escalas, né, que vem em um mapa. Quais são elas? São as escalas numéricas e as escalas gráficas. No caso aqui da escala numérica, como vocês podem olhar aqui, esse exemplo, onde nós vamos ter basicamente o quê? Ela vem em forma de fração, tá bom? E essa fração, como vocês sabem, a fração ela tem o numerador e o denominador. Nesse caso aqui, esse número 1 que vocês estão vendo aqui, ó, ele vai ser o numerador. Então, para nós, esse numerador, ele vai representar, ó, a área no mapa, tá bom? A distância no mapa vai ser representada por esse primeiro número. E o segundo número vai ser o denominador dessa fração. Ou seja, ele vai representar, ó, a área real daquele espaço, o tamanho real naquele espaço, tá bom? E aí, geralmente, essas escalas numéricas, elas vão vir em centímetros, tá bom? E como é que a gente faz a leitura, né, de uma escala? É muito simples. A leitura vai ser basicamente assim, ó. Cada 1 centímetro no mapa corresponderá a 50.000 centímetros na realidade.
1 centímetro no mapa igual a 50.000 centímetros na realidade, já que as escalas numéricas elas são dadas em centímetros. Já a escala gráfica, ela vem nesse formatinho aqui, né? Parecendo um gráficozinho, parecendo uma régua, né? Um pedacinho de uma régua. E o espaço que vocês podem estar acompanhando aqui entre um número e outro, olha só. O espaço compreendido entre um número e outro vai ser a distância no mapa. É como se fosse esse 1 aqui da escala numérica, tá bom? Então, cada espaçozinho desse aqui, como vocês estão vendo, cada espaçozinho vai corresponder a 1 centímetro. Então, esse espaço corresponde à distância no mapa. E esse outro número que está aqui nessa parte de cima, ó, esse número, ele vai corresponder à distância real, tá bom? Então, entre um e outro, distância no mapa. E esses números que estão acima aqui dessa linhazinha vai ser a distância real, tá bom? Então, a sua leitura tem que ser em quilômetro, olha só. A cada 1 centímetro no mapa, nós vamos ter aí aproximadamente 3 quilômetros. E além dessas formas que eu acabei de apresentar aí para vocês, as escalas elas também podem vir representadas de outras formas, né? Mas a interpretação ela não muda, é a mesma, tá bom? Beijos para todo mundo e até a nossa próxima videoaula.